Bora? Vem cá, Vitão. Vamos para a palavra, vamos aplaudir o Vitor. Muito feliz de receber o Vitor, já falei isso para ele. Uma gratidão enorme no nosso coração de tê-lo aqui com a gente nessa manhã. Você é muito bem-vindo nessa casa. A gente fica muito feliz de receber você aqui, viu? Então, fica à vontade para derramar aqui hoje nas nossas vidas, amém? Vamos fechar nossos olhos e erga suas mãos para cá. Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer por essa manhã, ó Pai, em especial pela vida do Vitor. É uma honra, um prazer enorme recebê-lo aqui na nossa casa. O Senhor possa abençoar a vida dele, a família dele e recompensá-lo por todo o carinho que ele tem depositado, por todo o interesse em nos ajudar nesses processos e nessas etapas. Nós somos gratos a Ti por isso. Abençoe sua vida agora, que ele possa fluir diante daquilo que o Senhor colocou no seu coração, ó Pai. Fique à vontade, Santo Espírito, no nosso meio e fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Bom dia. Se puder aumentar um pouquinho o meu retorno aqui, eu precisava me ouvir bem forte. Alô, som. Alô. Pode vir, querido. Vem sem medo, vem. Entrega tudo. Vem, som. Não, ainda não. Sei que você pode mais. Sei que tem mais aí para. Vem. Som, aí, ó. Aí. Veio. É importante, que senão eu começo a falar mais alto do que devo e perco a voz. Não é bom para ninguém. Eu engasgo aqui na frente, começo a tossir, fica ruim, fica feio. Mas, gente, muito legal poder, um ano depois, estar aqui com vocês de novo. Ano passado, mais ou menos nessa época, eu passei por aqui. É um privilégio poder ver e acompanhar ao longo do tempo o que Deus está fazendo na vida dessa igreja. E eu queria abençoar vocês nessa nova fase que Deus está conduzindo também, essa família espiritual, para que vocês possam de fato ser um Basileia, né? um lugar do reino de Deus. O reino de Deus, ele é acompanhado de paz, justiça e de alegria. Amém? A paz é a forma como a gente vê a vida e é como a gente confia na liderança do Senhor em todos os aspectos da nossa caminhada. Ter paz não é não ter problema. Ter paz é ter a confiança de que Deus está conduzindo a gente independente do que esteja acontecendo. E a gente pode descansar mesmo durante uma tempestade e ter paz de espírito mesmo em qualquer situação. Né? A justiça são as nossas atitudes que expressam o coração de Deus. Não é só aquilo que a gente faz com o pobre, com o necessitado, mas é tudo aquilo que está errado e que fica certo por meio de uma iniciativa nossa. Quando a gente conserta uma amizade, quando a gente pede perdão, quando a gente confessa um pecado, mas quando a gente dá um prato de comida e um copo de água fria, todas as vezes que nós consertamos algo que não está bem, nós estamos promovendo justiça. E o reino de Deus é feito de justiça. A igreja gloriosa, antes do retorno de Jesus, ela vai estar vestida de linho fino, que são os atos de justiça dos santos. Então, uma das grandes características da igreja antes do retorno de Jesus é um povo andando nesse valor do reino de Deus, que é a justiça. E a outra é a alegria. A alegria, para mim, é o meu maior interesse. E eu acho que também é o seu. Todo mundo quer ser feliz, é ou não é? Todo mundo quer experimentar a alegria. Só que a alegria que Deus dá é diferente da alegria que o mundo dá. E às vezes a gente tenta encontrar alegria, realização, satisfação pelos meios que o mundo tem para proporcionar, e acaba que essa alegria, ela é passageira, ela é circunstancial, ela depende de outras pessoas e ela não nos deixa completos ou realizados. A alegria do reino de Deus, ela não é circunstancial, ou seja, ela é uma pessoa, ela é real. Ela não depende de outro alguém a não ser o próprio Deus. Então eu não estou à mercê de coisas boas acontecerem, nem à mercê de as minhas situações ficarem boas para eu poder experimentar a alegria. Então é muito importante que ao entrar nessa nova fase, vocês também descubram novos aspectos de como expressar o reino de Deus por meio da vida de vocês
E eu quero incentivar cada um de vocês aí de todo o coração em busca da alegria completa. Sabia que existe alegria completa para ser experimentada? Eu não sei o que é, nem o que significa, mas eu quero. Porque se Jesus disse que dá para ter, eu quero. Né? Jesus fala em João 15, eu tenho vos falado essas coisas para que a sua alegria seja completa. Então, se é possível encontrar alegria completa nas palavras de Jesus, eu estou aqui. E eu sei que você veio nesse domingo também em busca disso. Amém? Que bom que a gente pode estar junto aqui. Legal, né? Precioso. Deixa eu orar por vocês. Pai, eu quero abençoar essa igreja com tudo aquilo que o reino de Deus carrega, com o poder Basileia, o poder do reino, com paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Vem, Senhor, consola os nossos corações, restaura os nossos corações, encoraja as nossas vidas. Vem com teu Espírito Santo, fortalece-nos de dentro para fora. Faz transbordar, Senhor, na vida deles justiça. Faz transbordar por meio da vida deles a alegria do Senhor também. Muito obrigado por essa nova estação. Eu oro para que cada vez mais o Senhor cele e marca no coração deles essa nova identidade. Em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Queridos, eu estou animado para poder compartilhar a palavra, querido. Ficou ótimo aqui, tá? Estou conseguindo me ouvir bem, graças a Deus. Desculpa por ser disruptivo nesse aspecto. Mas eu queria compartilhar com vocês hoje sobre santidade e o convite de Deus para que a gente possa ser participante da sua natureza. Né? Eu queria que a gente explorasse alguns aspectos do porquê que Deus faz as coisas. Mais do que como Deus faz as coisas, a gente deveria ou poderia fazer uma outra pergunta. Porque às vezes a gente bota Deus na parede querendo entender algo que é um mistério. E um mistério tem muito mais a ver em manter a gente fascinado do que dar para a gente todas as respostas que a gente gostaria. O que seria um mistério? Ou que tipo de mistério ruim seria aquele que a gente consegue entender, é ou não é? Um mistério ruim. Um mistério bom é aquele que a gente olha toda vez e faz o quê? Uau! Eu acredito que muitos aspectos, facetas diferentes de quem Deus é, são misteriosas, justamente para manter a gente nesse lugar de fascinação, de desejo por conhecer mais, para que a gente nunca se gradue dessa escola. Imagina se Deus fosse uma matéria que você pudesse botar numa maca ou dissecar. Imagina se Deus fosse uma matéria que coubesse dentro de um livro que você fecha, bota na prateleira. Se Deus fosse um curso que você completa a carga horária e cola no quadrinho atrás da sua mesa e bota lá, tipo, formado em Deus. Deus é um mistério. A sua glória e o nosso privilégio é poder prescrutar esses caminhos, descobrir, fazer perguntas. Eu tenho tido realização, sucesso em vários aspectos da minha vida. Uma das coisas mais legais que eu fiz na vida inteira foi ensinar os 150 capítulos sobre o fim dos tempos. E eu fui ensinando todas elas em aulas ao vivo, segunda-feira. Por mais de 3 anos, essas aulas continuaram. E eu escrevi livros, viajei, preguei ótimos lugares, vários lugares diferentes, conheci muitas pessoas, fui no mundo inteiro, fiz um monte de coisa legal que as pessoas falarem assim, uau, você tem um ministério massa, né? Eu falei, sim, mas o que realmente me mantém engajado com essa conversa é o mistério por trás daquilo que eu estou fazendo, que é o conhecimento de Deus e a revelação de Jesus. Eu queria que você desse uma olhada comigo em Filipenses capítulo 2, para que a gente pudesse ter o mesmo ponto de partida apostólico que Paulo nos ensina a deixar para trás todas as coisas que ficam e seguir em direção ao prêmio. Quem quer um prêmio aí hoje, gente? Prêmio é bom, não é? Quando você ganha alguma coisa, mesmo que seja no bingo ou numa brincadeira, mesmo quando você não tira
né, um sabonete no Amigo X do Ano Novo já é bom. Eu adoro sabonete. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele está atrás de um prêmio. Filipenses 3, desculpa. Versículo 12, não estou dizendo que já obtive tudo isso, ou que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todo o meu esforço nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. O prêmio celestial não é outra coisa a não ser Deus. O prêmio celestial, ou o prêmio da caminhada cristã, é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Eu amo, nessa minha jornada de ensino, ter descoberto alguns segredos que mantiveram o meu coração vivo, e justamente ao fazer determinadas perguntas para o texto, em vez de perguntar por quê ou como, eu quero perguntar sempre: Deus, o que passa no seu coração por trás dessas letras? Quais são os seus sentimentos? Quais são os seus afetos? O que você queria que eu sentisse, experimentasse e conhecesse a respeito de você, que eu não poderia descobrir se esse texto não existisse? Deus, o que moveu o seu coração para dizer tais palavras? Deus, que aspecto do teu caráter eu posso descobrir mergulhando mais profundamente nessa leitura? E aí então eu torno a leitura bíblica ou o texto em um meio pelo qual eu posso ir em direção ao prêmio. Eu transformo a minha jornada, em vez de um estudo gelado ou apenas acadêmico para poder fazer um esboço ou escrever o próximo livro, eu transformo o texto, por meio das perguntas que eu faço para ele, em algo que mantém o meu coração vivo e o meu coração queimando. A finalidade da nossa vida, querida, é chegar no final dela ainda indo em direção ao prêmio, ainda fascinado, ainda interessado em descobrir aquilo que ainda não foi visto. Nós fomos feitos, os nossos olhos foram feitos como janelas maravilhosas de entrada de beleza, entrada de mistério, e nós fomos feitos com um coração com um buraco enorme por fascinação e desejo. Nós fomos feitos assim propositalmente, porque o Deus que nos fez é belo e fascinante, e Ele está esperando ser encontrado por trás dessas letrinhas. Eu gosto de pensar que as páginas da Bíblia são fininhas assim, porque é difícil se esconder atrás delas. Sabe, Deus é como aquele papai legal que brinca de pega-pega com as crianças, mas a finalidade da brincadeira não é ficar escondido, é ser encontrado. Ele deixa o pé para fora da cortina, porque o legal do negócio é ser descoberto, é ser encontrado. E eu tenho visto que muitas vezes as nossas perguntas nos conduzem para ficar agressivos, e as nossas perguntas nos conduzem para ficar mais certos, né? Para a gente poder ganhar bate-boca na internet. As nossas perguntas sobre Deus, elas são belicosas, elas são armadas, pensando o pior do que os argumentos podem chegar e fazer um arraso na fé se eles entrarem. E às vezes a gente quer ler a Bíblia para descobrir se Deus realmente existe, como que eu posso provar que Deus existe. E às vezes a gente lê Gênesis perguntando: Deus, você fez mesmo o mundo em 7 dias? Cadê os dinossauros? E como que eu lido ciência e teologia
E a gente vai botando Deus na parede, tipo assim, gente, eu só queria amizade. E vocês querem uma prova. Eu quero ser seu amigo. Eu quero um relacionamento com você. E as nossas perguntas mas como? Mas por quê? E é assim mesmo? E essa argumentação vai conduzindo a gente a ter um coração engajado de uma maneira agressiva e belicosa com o texto, em vez da gente ter o nosso coração, na verdade, cada vez mais infantil, cada vez mais, sabe? Aquele coração que fica encantado por pouco, aquele coração que ainda chora quando uma coisa simples acontece, aquele coração que ainda se move em direção ao prêmio. E eu acredito que nós podemos fazer algumas perguntas para o texto bíblico que vão poder ajudar a gente a chegar lá. E para mim, uma das principais coisas que a gente pode perguntar para Deus é por que você quer que eu seja santo como você é? Por que você quer que eu seja santo? Eu acho que é um pedido exagerado. Porque Deus está lá, num alto, sublime trono, cercado de anjinhos barrocos, todos loirinhos, peladinhos, tocando harpa, no ar-condicionado bem gostoso. Nuvens de algodão doce. E a gente está aqui, e você está pedindo para eu ser como você é. Dá uma olhada comigo em 1 de Pedro. Primeiro de Pedro, capítulo 1. A gente vai ler o 14 e o 16. Sejam filhos obedientes e não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou, pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Por muito tempo eu acho que a gente olha para esse texto e acha assim, Deus, eu acho que aí já é demais. Como que eu posso ser como você? Como que eu posso te imitar? E essa é a pergunta que que a gente coloca Deus na parede, Mas você está numa boa. Olha a minha situação, olha a minha circunstância. Como que eu vou ser santo igual você? Olha as pessoas que você botou do meu lado, que eu tenho que amar elas e não matá-las. Como que eu vou conseguir ser igual você? Eu não sou Deus. E Deus ele não baixa o critério. E aí, em vez de perguntar como, se a gente perguntasse por quê, ou se a gente perguntasse o que eu ganho com isso, ou qual que é o seu plano por trás disso, Deus, por que você quer que eu seja como você é? A gente vai conseguir explorar e descobrir diferentes categorias a respeito de Deus, que vai, na verdade, nos conduzir ainda mais forte para dentro da santidade. Deus, ele não é santo porque ele parou de fazer algumas coisas. Faz sentido? Ele não é santo porque ele parou de ir para o carnaval e começou a vir para a igreja. Deus não é santo porque ele parou de beber. Deus não é santo porque ele parou de fumar. Deus não é santo porque ele parou de usar drogas. Deus nunca parou de fazer nada errado, porque ele nunca fez nada errado. Então, não é parar de fazer as coisas que torna alguém santo. Ele não é santo, e por isso
ele então, né, é uma boa pessoa. Ele não é alguém que deixou de fazer coisas. Deus é santo no aspecto de que não existe ninguém como ele. De todas as coisas que existem, todas elas derivam dele. Ou seja, ele é incomparável a tudo o que há. A santidade de Deus está no fato de que ele é incomparável. Mas a santidade de Deus também se revela no aspecto de que ele é completo. Deus, ele não tem necessidade de nada. Deus não precisa de nada. Por isso, ele é realizado em si mesmo. E ele, ao ser realizado em si mesmo, é a pessoa mais feliz que existe. Você parou para pensar que Deus é a pessoa mais... Ele inventou a alegria. Ele inventou felicidade. Então, ele é o epicentro da pessoa mais feliz que existe em toda a ordem criada. Se você fosse pensar em alguém feliz, você pensaria primeiro em Deus? Deus é a pessoa mais completa, a pessoa mais feliz, a pessoa mais realizada que existe. Agora, o convite para a santidade fica diferente. Porque se Deus não é quem é, porque parou de fazer um monte de coisa, ele não está necessariamente chamando a gente só para parar de fazer algumas coisas. Porque diferente dele, a gente começou a fazer um monte de coisa errada, então a gente tem que parar de fazer algumas coisas. Mas esse não é o ponto da santidade, porque não é isso que torna Deus santos. Ele fala, seja santo como eu sou. Beleza que você tem que parar com algumas coisas, mas o que eu quero que você experimente é realização, felicidade. Eu quero que você experimente o máximo do que você foi feito para existir. Eu quero que você seja feliz como eu sou. Aí o convite para a santidade é um convite para a alegria e não um convite para parar de fazer coisas. Bom, se o convite for para a alegria, eu queria um pouquinho mais. E eu sei que as coisas que eu tentei encontrar alegria na vida do mundo, tipo via pessoas, tipo via dinheiro, via coisas que eu boto na boca, essas coisas elas até me dão um pouco de alegria, mas elas acabam. Elas depois fica pior do que antes. Elas causam dependência, ou vício, ou destruição. Elas dependem de outra pessoa. Eu quero descobrir a alegria e a realização que Deus está me convidando para ser participante. E aí então ele fala, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Ou seja, para você experimentar a realização e a felicidade da santidade de Deus, uma coisa importante vai ser, sim, a gente deixar de fazer algumas coisas. O agravante disso é que todas essas coisas eram feitas na ignorância. E a questão é que se somos crentes e ainda estamos tentando encontrar felicidade nessas coisas, isso significa que permanecemos ignorantes. Ou seja, a gente está dando murro na ponta da faca, tentando ser feliz em coisas que comprovadamente não podem nos realizar. E aí então Pedro fala, não, pelo contrário, assim como você vê que Deus é santo, assim como você vê que Deus é completo, assim como você vê que Deus é feliz, assim como você vê que Deus é perfeito, pleno, equilibrado, eu quero que vocês sonhem com a incrível possibilidade de imitá-lo e de ser como ele é. Na verdade, um imperativo bíblico. Sejam
santos. Esse é o nosso único caminho para a felicidade. Esse é o nosso único caminho para a realização. A santidade é o caminho da felicidade. O problema é que a gente geralmente conecta santidade com as coisas que a gente não pode fazer, e que se eu não fizer, eu sou santo, mas se eu não fizer, eu deixo de ser santo. E aí então, em vez de experimentar alegria, eu experimento ansiedade, é ou não é? Eu aperto o dente e falo, eu não vou fazer isso. E a gente vive a vida lutando para não ser. A gente vive a vida tentando não fazer. A gente vive a vida tentando não ser alguém que Deus já fez. Algo que Deus já fez por nós. Queridos, nós somos uma nova criatura. Se alguém morreu nas águas do batismo, ela nasceu de novo. Todas as coisas se passaram. Tudo se fez novo. Nós não somos mais nem mesmo humanos quaisquer. Nós somos cheios do Espírito Santo que vem sobre nós pela imposição de mãos. Nós temos o fogo do Espírito dentro dos nossos corações. Nós temos a graça para poder frutificar no fruto do Espírito, que é uma das características da santidade e da realização. Deus está convidando a gente para ser participante da sua natureza e para a gente desfrutar de quem Ele é, nos seus termos. Por isso que eu acredito que Deus vai abrir os nossos olhos para um aspecto da santidade que é muito além do que as coisas que eu não posso fazer ou das coisas erradas. Mas Deus quer revelar para a sua igreja nesses últimos tempos a beleza da sua santidade, que é um aspecto de encontrar fascínio em quem Deus é, que me chama para ser como Ele é. Dá uma olhada comigo, Efésios capítulo 1. Versículo 3 e 4 e 5. Não, 3 e 4. Todo louvor... Vocês estão juntos aí? Alguém precisa de um minutinho? Todo mundo junto? Vamos lá. É muito importante você ver na sua Bíblia. Eu não quero que você acredite em mim. Acredita na sua Bíblia. Todo louvor seja a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Agora olha o que diz esse versículo. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Olha só, esse texto ele fala muito claramente qual que é a intenção de Deus para te fazer. Para que você acha que Deus te fez? Às vezes a gente briga com Deus, né? A gente bota Ele na parede e faz as perguntas erradas. Deus, por que você me fez? Por que eu tive que... Porque na época da minha avó, dava para comprar um terreno trocando numa caixa de leite. E logo na minha vez, uma caixa de leite custa um terreno. Deus, na minha vez de ser adulto, por quê? Como? Para que eu nasci nessa família? Por que eu nasci com essas condições? Por que você me... E a gente coloca Deus na parede e Ele fala assim, não é por aí, não tenta me encurralar. Eu fiz você por causa do meu desejo por intimidade contigo. Eu não fiz você só por causa da sua funcionalidade. Eu fiz você para ser meu melhor amigo. Eu fiz você para ser próximo de mim. Aqui muda a pergunta, por que Deus nos chama para ser santos? Porque Ele quer que a gente seja feliz como Ele é.
Por que Deus nos criou? Porque nós somos o seu desejo. Imagina, uma coisa é eu querer uma coisa. Outra coisa é eu desejar uma coisa. É ou não é? Tem coisas que eu faço porque eu tenho que fazer, mas tem coisas que eu desejo fazer. Por exemplo, pudim entra nessas categorias. Então, a categoria do desejo vai muito além da categoria do que eu preciso. Ou da categoria do que eu, dá para viver sem. Então, eu anseio por esse negócio. E a palavra de Deus está falando que antes da fundação do mundo, Deus sonhou com você. Antes de pensar em rios, montanhas, florestas, Deus tinha uma visão clara de você. Deus sonhou com você. Ele fez você para a seguinte finalidade, para que você fosse santo. Mas espera aí, antes do mundo existir, nem tinha pecado para parar de fazer. Está entendendo? E antes da fundação do mundo, Deus queria que você fosse santo, porque uma das características de ser santo é ser separado. Uma das características de ser santo é pertencer exclusivamente. Então, eu santifico essa garrafa. Beleza, então o único uso dela agora é meu. Porque ela está santificada para mim. Eu faço dela o que ela quiser, ela está comigo onde eu for, e ela pertence a mim. Se alguém encostar nela, ele está corrompendo o propósito para qual essa garrafa foi separada para existir. Vocês estão entendendo, né, gente? Isso aqui é só uma... Gente, esse corte no YouTube aí não vale, se for cortado só essa parte. Mas santificar significa o quê? Separar. Esse troço só serve para isso. Esse negócio só pertence a uma finalidade, só pertence a uma pessoa. Ele está santo, está separado. Então, quando Deus faz o mundo, uma boa pergunta para a gente fazer para Deus, em vez de se os animais existem ou não, ou se os dinossauros existem ou não, é: Deus, por que você fez esse negócio desse jeito? Qual era a intenção por trás do seu coração quando você me fez? Quando você sonhou com o universo? Por que você fez isso? A resposta clara em Efésios 1:4. Eu fiz vocês para que vocês fossem santos e para que vocês estivessem diante de mim, diante dele, sem culpa nenhuma. Eu amo o fato de que Deus não faz as coisas por necessidade. Isso mostra o valor das coisas que Deus faz. Ok? Algumas pessoas pensam tão pouco sobre Deus que eles iam achar que Deus fez um homem só porque ele precisava que as pessoas viessem na igreja domingo de manhã para trazer R$20 para ele cada um, e que junto ele pudesse fazer uma grande vaquinha para pagar a energia do painel de LED do céu. Deus, sentado no trono, meu Deus, a conta de luz vai chegar. O que eu vou fazer para pagar um monte de raio, trovão, essas máquinas de fumaça aqui, esses coral de anjo aí? É caro esse negócio. Quem vai me ajudar? Aí eu mesmo, né? Ai, meu Deus. O que eu vou fazer? Eu vou criar um monte de ser humaninhos, botar eles para trabalhar a semana inteira, aí todo domingo eles trazem um pouquinho para mim. Faz sentido um negócio desse? Por quê? Porque Deus tem alguma necessidade? Deus não tem nenhuma necessidade. Talvez Deus estava lá um dia, muito entediado, e ele falou assim: quer saber? Enjoei do coral dos anjos. Vou criar os ser humaninhos, para que uma vez na semana, às vezes, né? Alguns não vão vir, mas outros vão vir. Eles vão vir e vão cantar para mim meia hora.
Já vai valer a pena já. Vai ser bonitinho, fofinho. Porque eu me sinto tão carente. Eu sinto tanto vazio existencial. Imagina Deus sentado no trono falando assim: eu preciso de alguém para me elogiar o dia inteiro. Faz sentido uma coisa dessa? Então por que Deus fez a gente? Se não é por causa de R$20, nem por causa de cantar meia hora. Deus precisava da gente? Então Deus não faz as coisas por necessidade. A forma do porquê Deus faz as coisas mostra o valor dessas coisas. E se Deus não fez eu e você porque Ele precisava, isso significa que Deus fez eu e você porque Ele desejava. E isso muda tudo. Porque agora eu não sou mais alguém que existe por causa da vontade do papai e da mamãe. Eu não sou mais alguém que está aqui por acaso. Eu não sou mais alguém que está aqui e não tem ninguém que realmente me quis. Isso vence qualquer história de orfandade. Isso vence qualquer história de abuso e abandono. Isso supera qualquer história de rejeição, traição, divórcio, abandono de família. E todas as piores histórias que podem existir são vencidas quando nós realmente entendemos que Deus nos desejou antes da fundação do mundo. E que antes de fazer qualquer coisa, você já era o desejo do seu coração. Deus não nos fez por necessidade de R$20 ou por 2 horas de atenção por semana. Deus nos fez porque queria você diante dele para sempre. Deus fez você porque Ele te queria perto. Deus fez você para ser participante da sua natureza, da sua santidade. Isso precisa ressignificar o porquê nós viemos aqui, porquê nós contribuímos, porquê que nós cantamos, porquê que a gente prioriza esse negócio. Por quê? Porque primeiro Deus te priorizou. Você foi o primeiro pensamento de Deus antes da criação do mundo. Você foi o que Deus quis que existisse, primeiro do que qualquer coisa que pode se ver. Antes de qualquer bicho que se move, antes de qualquer coisa mais bela da inexplicável natureza e criação misteriosa de Deus, você foi pensado e planejado para que estivesse diante de Deus em santidade. Isso muda tudo, porque agora eu não preciso mais saber se tem ou não dinossauro. A minha preocupação é: Deus, me revela mais sobre o seu desejo por mim antes da fundação do mundo. Eu quero experimentar tudo que você sente por mim. Eu quero experimentar os seus afetos profundos. Eu quero conhecer. Eu quero viver de acordo com a sua vontade. Se você me fez para ser santo, eu quero ser santo. Beleza que a gente tem que deixar de fazer algumas coisas. Mas a grande finalidade de ser santo, nesse texto, é ser exclusivo de Deus. Pertencer exclusivamente para Deus. Ser exclusivamente instrumento na mão de Deus. Legal, não é? Porque se a gente muda um pouco o que a gente quer descobrir, a gente acaba descobrindo coisas que a gente nunca tinha visto antes. Enquanto a gente fica fazendo perguntas para o livro que colocam Deus contra a parede, Deus vai ficar cada vez menor. E a ciência, ai meu Deus, vai ficar cada vez maior. Mas se a gente começar a tentar ir em busca do que está por trás dessas letras e descobrir as afeições de Cristo e o desejo de Deus por você, Deus vai ficar cada vez maior, porque o seu coração é sem fim. Dá uma olhada comigo, Efésios 3.
Para que Paulo orava? Você acha que... Para que a gente ora? Às vezes a gente usa a oração como um meio de manifestar nossos desejos e tipo, vai que cola em nome de Jesus, amém. Né? Talvez, ninguém sabe, mas eu vou tentar assim mesmo. E às vezes as nossas orações são mais pensamento positivo do que concordância com o que Deus quer. Às vezes as nossas orações têm mais a ver com as nossas ambições pessoais, aquilo que a gente gostaria que acontecesse, do que de fato a gente em santidade, habitando diante do Deus que nos deseja. A gente pode aprender muito com por que orar, também fazendo perguntas melhores. A gente pode aprender com o apóstolo Paulo aqui, no capítulo 3, versículo 14 em diante. Vamos ler? Quando eu penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. E então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. E então vocês serão preenchidos com toda a plenitude da vida de Deus, da vida e poder que vem de Deus. Olha isso. Parece que Paulo orava por outras coisas, né? A gente cai de joelho para pedir a nossa bênção. A gente cai de joelho para pedir a nossa vitória. A gente cai de joelho para nosso filho passar de ano. A gente cai de joelho para sair da solteirice. A gente cai de joelho para várias coisas boas. Trocar de casa, mudar de emprego, mudar de faculdade, ter um aumento. E a gente cai de joelho por essas coisas. A gente sobe no monte. A gente vai orar às 5 horas da manhã. A gente faz várias coisas. Mas olha pelo que o apóstolo Paulo está orando. Ele está orando para que a gente possa descobrir e experimentar a largura. Faz assim, largura. Assim, é o quê? Comprimento. Assim, faz assim. Largura, comprimento, altura e profundidade. Sei lá como é que é essa dimensão aí, ó. Ele está falando para que vocês possam descobrir todas essas dimensões a respeito de uma coisinha especial, que é o amor de Cristo. O motivo pelo qual Deus está chamando a gente para cair de joelhos é para que a gente possa descobrir todas as dimensões disponíveis sobre o amor de Cristo. E a palavra de Deus diz que se você buscar primeiro a basileia de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas vos serão. Então, essas outras coisas pelas quais a gente realmente ora, deveriam realmente vir depois de cair de joelhos em busca da altura, da profundidade, do comprimento e da largura dessa experiência incrível que é descobrir o afeto de Jesus por você. E ele fala que se vocês começarem a experimentar isso aí, vocês vão ser completamente preenchidos ou cheios da plenitude da vida e do poder de Deus.
Imagina, a gente fala assim, né, na frente: quem quer ser cheio da plenitude e do poder de Deus, da vida de Deus, vem aqui na frente, sai do seu lugar, misteriosamente eu vou botar a mão na sua cabeça, você vai cair no chão, e você vai ficar cheio da vida e do poder de Deus. Mas não é assim que Paulo fala que a gente fica cheio do poder de Deus, não. E do amor de Deus. A gente fica cheio quando a gente cai de joelhos e vai em busca de descobrir todas as dimensões disponíveis da sua afeição por nós. Qual que é as letrinhas miúdas aqui, né? Porque tudo que você compra, se você virar atrás, vai ter as letrinhas miúdas atrás, que são tipo assim: não recomendado para não sei o quê, se usado com isso, não dá certo, cuidado se você for gestante, etc, sabe? Paulo, ele coloca também aqui umas letrinhas pequenas a respeito do amor de Deus. Sabe quais são as letrinhas pequenas? Ainda que esse amor seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Ele já avisa antes: jamais conseguiremos explorar a sua plenitude, mas ao mesmo tempo, não existe nada mais importante para se ir atrás. Queridos, nessa manhã, estou falando com vocês sobre perguntas que podem levar a gente para mais perto de Deus. E como ler o texto bíblico interessado mais nos afetos de Deus do que nas mãos e nas bênçãos de Deus. Sabe, às vezes a gente é um povo interesseiro, às vezes a gente é um povo que bota as nossas prioridades antes das prioridades de Deus. A prioridade de Deus foi você e foi o desejo dele por você. E tudo que Deus quer para você não é que você trabalhe mais, nem entregue mais, nem se sacrifique mais. Deus quer que você seja como Ele é. Ele quer que você seja santo. Ele quer que você seja participante da sua natureza. Todas essas coisas, nessa minha jornada de anos e anos no ministério, pregando, ministrando, tem me ajudado muito a permanecer em busca daquilo que realmente importa. Eu quero chegar no fim. E eu ainda quero chorar lágrimas ao pensar a respeito dos mistérios, da beleza, da riqueza, da sabedoria que estão ocultas em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 2. Semana passada, eu sentei com um rapaz que eu estou pregando o evangelho para ele. Em vez de eu falar para ele: para de fazer esse monte de coisa aí, hein? Ele sabe que ele tem que parar de fazer aquele monte de coisa. Mas sabe o que ele não sabe ainda? Filipenses, Colossenses. Obrigado, tá, gente? Era só para ver se vocês estavam ligados mesmo. Agora eu vou ter que achar aqui. Essa é uma Bíblia nova. Sim. Colossenses 2, versículo 3. Vamos ler o 1 ao 3. Pode ser? E a gente encerra? Tudo bem? Vocês estão aí? Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia, e por muitos dos que não me conhecem pessoalmente, que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor, e tenho plena certeza de que entendam o mistério de Deus, que é o próprio Cristo. Versículo 3. Esse versículo eu escrevi na Bíblia que eu dei para esse cara. É a coisa que eu quero que ele realmente descubra. E eu não botei o endereço, porque o meu compromisso com ele é o seguinte: quando você chegar lá, eu quero que você lembre que esse é o versículo
que eu coloquei para você encontrar nesse caça ao tesouro. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento. Em Cristo estão todos os tesouros. Só que eles estão, queridos, escondidos. Só acha quem procura. Só abre quem bate. E só recebe quem pede. Amém? Fique em pé no seu lugar. A gente vai encerrar. Queria convidar você a fechar seus olhos, abrir seu coração. Deus, nós precisamos mais de Ti. Nessa manhã nós nos aproximamos do trono da graça. Nessa manhã nós nos achegamos ao Senhor. Não para te colocar contra a parede, e nem para te pedir coisas, não por causa das nossas necessidades, mas nessa manhã nós nos achegamos a Ti por causa do Teu desejo. Porque o Senhor nos desejou antes da fundação do mundo. Porque o Senhor me quis, hoje, aqui e agora. Deus, nós entramos diante do Teu trono da graça, confiantes, com ousadia, pelo novo e vivo caminho aberto pelo Teu Filho Jesus. Entramos de pé no mar de vidro, olhamos fixamente para Ti, Jesus, autor, consumador da nossa fé. E nós Te pedimos, dá-nos graça para nunca tirar os nossos olhos de Ti. Jesus, vem ser o fogo no meu coração. Vem acender o fogo que uma vez queimou. Vem ser a chama viva do amor em mim. Vem, Senhor. Vem iluminar, Senhor, as nossas noites escuras da alma. Jesus, Tu és. Tu és o nosso desejo. Tu és o nosso anseio mais profundo. Nessa manhã nós nos voltamos para Ti. Todos os olhos em Ti, Jesus. Toda a atenção é Tua. Toda a devoção é para o Senhor. Olhamos fixamente para Ti. Jesus, autor, consumador da nossa história. Eu oro para que o Senhor possa nos tomar pelas mãos e nos conduzir na jornada da fé, no caminho da santidade. Jesus, ajuda-nos na nossa falta de fé. Purifica os nossos corações, purifica as nossas emoções, a nossa consciência. Vem com o Teu sangue e lava-nos. Vem, Senhor Jesus. Toca-nos nessa manhã de uma maneira nova, fresca. Eu quero Te amar, quero Te desejar, quero ser Teu. Começa a dizer para eles o seu mais profundo desejo, aquilo que está no seu coração. O que você quer? Vamos colocar nossa atenção e os nossos olhos em Jesus por um instante.